Well, you done got me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but it's so hard that I'm melting. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool don't run out, I'll be giving it my best. And let the sun stop me, but to find intervention, I reckon it's again my turn to learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot. I'm yours. Yeah, yeah. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and you don't gotta forsake your right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fault. I'm yours. Whoa, 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 whoa. So I won't hesitate no more, no more. It cannot. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fault. I'm yours. Moçada, me dizem se vocês estão enxergando aí o PowerPoint. Pode ser um só responder. Não, não tá aparecendo para mim, pelo menos. Para mim tá travado no vídeo. É isso aí. E agora? Ainda tá travado no vídeo. Tá. E agora? Ah, agora sim. Tá aparecendo o PowerPoint, então? Uhum. Então, beleza. Então, aí deixa fechado os microfones agora. E aí, quem vai tendo dúvida, vai perguntando aí. E aí, vamos no ritmo da musiquinha, vamos tocar a ficha. Vou deixar assim aqui. Nós vamos falar, então, moçada, sobre o sistema locomotor. E aí, vamos começar vendo o seguinte. O que... só um pouquinho. Tá. Vamos começar vendo o que faz parte do sistema locomotor. Então, quais são os constituintes dele? Para a gente ter uma ideia, né, no que pode ter de doença. Então, claro, músculo. Então, a musculatura faz parte do sistema locomotor. Os nervos, tendão, ligamento, osso, articulação, cápsula articular, que é o que envolve uma articulação, e o líquido que está dentro dela, que é o líquido sinovial. Então, o líquido sinovial é o que está dentro de uma articulação. Tem articulações que têm
cápsula e líquido sinovial, e tem outras articulações menores, pequenininhas, que não têm o líquido sinovial, e nem cápsula articular, algumas delas. Mas se tu pegar a articulação do joelho, por exemplo, a articulação do joelho, ela tem cápsula articular e tem líquido sinovial. Então, não são todas que tem, mas a grande maioria dessas cápsulas, dessas articulações tem. Ô, moçada, vou pedir para vocês ir tirando algumas fotos, tá? De vocês aí aparecendo na tela, e depois a gente tem que passar para o Sandro e tal. Então, aí vocês vão tirando algumas fotos aí, por favor, fazendo uns print e foto também, para depois me passar. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para recapitular algumas coisas antes de a gente começar especificamente ali. Por exemplo, a gente vai falar bastante de fraturas, por exemplo, né? Então, aqui, uma das coisas que a gente tem que lembrar é esse plano anatômico aqui. O que é rostral, o que é caudal. E aqui, mais especificamente, esse exemplo aqui, ó. Então, vamos pegar aqui esses dois termos aqui, ó. O termo proximal e o termo distal. Então, tudo que está mais próximo do tórax, a gente chama de proximal. E o que está mais distante, né, mais para a extremidade, é distal. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui a gente tem o cotovelo. Então, aqui tem rádio e una, né, os dois ossos, rádio e una. Se a gente tiver uma fratura aqui em cima, no húmero, por exemplo, aqui, nessa regiãozinha aqui, nós dizemos, então, que o animal tem uma fratura proximal ao rádio. Ou seja, o rádio está aqui, o rádio está aqui, e a fratura é aqui. Então, ela é proximal, é acima, né, do rádio. Então, esses nomezinhos se usa bastante, né, dorsal e ventral. Então, a gente também tem esse tipo de plano medial e lateral. Então, isso tudo aí são planos anatômicos só para relembrar vocês. Também, para continuar relembrando e para ficar aqui também para vocês depois, o plano geral de exame clínico. Então, aqui a gente tem aquela situação que eu já passei para vocês até, vou voltar aqui, eu já passei para vocês o que envolve um exame clínico, né? E aí a gente tem aqui essa situação aí isso aqui o Sandro pode ter passado para vocês de outra forma, moçada, não tem problema. Só que isso aqui, ele tem uma sequência para seguir. Então, aqui, ó, a resenha, anamnese, exame físico, exames complementares, diagnóstico e prognóstico e tratamento. E dentro do exame físico, tem aqueles 12 itens que eu já passei para vocês em outra situação. O que teria que avaliar dentro do exame físico geral. E aqui a gente vai trabalhar hoje nesse específico. Então, esse aqui o Sandro já trabalhou, nós vamos trabalhar no específico, que seria do sistema locomotor. Entrando já, então, na questão do exame locomotor em si, nós temos que levar em consideração umas coisas que a gente já tinha falado do outro sistema, respiratório e cardio, que é algumas coisas que já tem que ir se ligando lá na resenha, por exemplo. Olha algumas coisas que acontecem em animal jovem. Então, por que é importante anotar lá a idade do animal, né? Agora há pouco ali, se falou na questão que o colega pediu um vermífugo. E, olha só, num vermífugo a gente precisa saber se é adulto ou se é jovem. Tem medicamentos que são específicos para filhotes, vermífugo. Então, sempre é importante. Então, aqui dentro do sistema locomotor, por exemplo, o animal jovem é predisposto a ter luxação de patela, que é o que está demonstrado aqui nessa figura, ó. Então, aqui está a patelinha, aqui está o fêmur, e essa aqui é a patelinha do animal, tendão patelar, e aqui tem uma luxação de patela. Essa patela deveria estar aqui no sulco, ó. Então, essa doença, essa luxação de patela é bem comum em filhote, em animal jovem. Outra doença comum, necrose asséptica da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur tem que ficar no acetábulo aqui, né? Daí, aí ela tem um problema na cabeça aqui, ela começa a necrosar, e aí começa a dar dor, e isso aqui começa a dar problema. É uma doença bem comum de animal jovem, principalmente poodle também. É uma alteração no cotovelo, chamada de não união do processo anconeu.
Então, é um problema no cotovelo, comum de animais jovens também, e uma bem conhecida, que é a displasia coxofemoral. Então, aquela alteração na pelve, alguns chamam de bacia, né? Então, essas aqui são importantes a gente saber de idade, né? Saber algumas coisas que acontecem em animais jovens e outras em animais velhos. Então, isso aqui é importante a gente estar ligado. Deixa eu voltar aqui. Continuando aqui na resenha. Tá, e adulto? Adulto também pode ter displasia coxofemoral, aqui tá errado, é femoral, não é coxofemoral. Se bem que alguns livros mostram femoral, mas com U, mas o melhor é com O. Animais adultos têm ruptura de ligamento cruzado, a mesma de jogador de futebol. Tem osteosarcomas. O que seria osteosarcomas, que é comum em animal adulto, moçada? Quem é que sabe aí? O que seria osteosarcoma? Vamos lá? Alguém tem que falar. Uma ideia do que seria osteosarcoma? Isso aqui, ó. Tumor ósseo? É isso aí, tumor ósseo. Então, é comum de animal adulto. Doença do disco intervertebral, que é hérnia de disco, também é comum em animais adultos, 3 anos, 4 anos. Então, a resenha aqui também continua sendo importante. Ainda dentro da resenha, olha só com relação à raça. Por que está em caixa alta aqui, ó? Porque o York, moçada, ele é campeão de ter luxação de patela. Nossa, é muito comum o York ter luxação de patela. O Poodle é bem comum ter essa necrose asséptica da cabeça do fêmur, aquela que eu falei para vocês, que a cabeça necrose, e aí começa a dar dor e tem que, às vezes, amputar a cabeça do fêmur. E pastor alemão, Rottweiler, labrador, tem muita displasia coxofemoral. Então, já na resenha tem que ficar ligado, né, com relação a algumas coisas que tu já pode direcionar. O Fila e o Golden, por exemplo. O Golden aqui também tem bastante displasia coxofemoral e tem uma doença, que é uma doença, uma alteração óssea, que causa tipo uma fraqueza óssea, chamada de osteodistrofia, e é comum também dessas raças. Aqui tem o salsichinha, que não está, pela foto aqui, não está demonstrando muito essa relação da idade com a doença, mas sim a raça, porque aqui está aparecendo um animal mais jovem, e a doença do disco intervertebral normalmente é com 3 anos. Então, são animais adultos. Mas, de longe, essa raça aqui é a mais afetada com hérnia de disco. Então, tem que saber disso. O Teckel também é... Dachshund é a mesma coisa. Teckel, alguns dizem que é o nome mais atual do salsichinha, que a gente chama de Dachshund. Então, o nome pode ser Teckel também. A raça, né, se chama Teckel. Bom, isso foi sobre a resenha, né? Então, a gente tem ali algumas coisas relativas à resenha. Aí, nós também temos que passar para o segundo passo e falar alguma coisa sobre anamnese. Então, pedir para o proprietário algumas coisas que entraria aqui na anamnese. Então, eu sugeri aqui algumas coisas que a gente poderia saber. Tipo, qual que seria a importância aí para vocês? Alguém fala, o que vem na mente, assim, a importância de saber o habitat do animal? O que seria de importante isso? Eu acho que é importante saber, porque se ele tem contato, né, com outros animais também e tal, para ver, tipo, se tem alguma doença e coisa que pode só passar para eles, que nem o caso clínico que o senhor deu, por exemplo, lá. Falava que ele tinha contato com o cachorro, aí o cachorro era determinado, vacinado e tal, e os gatos não, né? Então, teria sempre a possibilidade de passar uma coisa pro... Tá. Não, menos isso. É nesse sentido. O que mais? Além disso aí.
as condições do local, talvez. Tipo, digamos assim, um exemplo, aquele piso de porcelanato que desliza bastante, daí pode dar problema no parte óssea, coisa assim. Isso aí. Tipo, muito riscada também e tal. Isso aí. Voltado, essa parte do sistema locomotor é bem importante saber o tipo de piso, que é muito predisposto a ter quedas. O que mais além do piso, assim, com relação ao habitat? Excesso à escada, alguma coisa? Acesso à escada e também acesso à rua. Se o animal tem acesso à rua ou se ele é de pátio ou é de dentro de casa. Isso aí, moçada, é muito importante durante a anamnese do sistema locomotor. Né? Saber se esse animal tá possível de ter trauma. Né? Então, é uma situação bem importante. Outra coisa, frequência de exercícios. Será que esse animal não é um animal que é daqueles caras que exageram no exercício? Que caminham, que fazem o animal ficar nadando, e exercício, e corrida, então tem que saber uma situação, se não está sendo exagerado isso também. Será que esse animal não está com problema articular porque está forçando demais? Né? Mais do que o normal? A alimentação, super importante. As doenças ósseas e do sistema locomotor também bastante, pode parecer meio estranho, mas as proteínas que vêm da alimentação são importantes para manutenção óssea e muscular, então é muito importante saber como é que é a alimentação desse animal. Se tem doença sistêmica, ou seja, tem alguma outra coisa além da queixa principal que se saiba, que esse animal ele tem problema cardíaco, ele tem epilepsia, que toma anticonvulsivante, tem alguma outra coisa junto? Ou a queixa principal realmente é alteração da postura, do jeito de caminhar? Essa realmente é a queixa principal? Ele está mancando, então, mas junto com isso tem alguma outra coisa? E fundamental, né? Tratamentos prévios. Está tomando algum medicamento? Ou já tomou? Isso aqui também é muito importante, né? Saber se tu já não está pegando um animal que já vem sendo tratado e já vem tomando muito medicamento e já está rolando por aí, todo mundo tentando descobrir a causa, enfim. Então, é uma situação que tem que também ficar ligado. Comentei com vocês com relação ao acesso à rua. Animal sujeito a atropelamento, briga, né? Animais que têm essa possibilidade, então, de ter um convívio com outros animais, eles estão mais, então, suscetíveis a ter traumatismo, né? A ter esse tipo de acidente. Animais que têm acesso livre, né? Então, não estão presos dentro de casa, naqueles casos que a gente vê muito comum, né? Um animal, uma cadela no cio e vários outros juntos atrás, né? E isso acontece. Professor, mas o meu não fica assim. Não. Mas tem tem animais, não sabe, de locais, às vezes, mais com não tanto cuidado, assim, algumas comunidades com não tanto cuidado, que isso aqui é comum. Esse tipo de coisa aqui, ó. Animais soltos na rua, com uma cadela no cio. Então, isso tudo a gente tem que saber do habitat do animal. Olha a frequência de exercícios que eu comentei com vocês. Então, tem muito isso aqui hoje, essa questão de adestramento, né? O pessoal, hoje, tem até muita gente que trabalha de adestrador, né? E muitas vezes eu não tenho nada contra adestrador, inclusive acho na parte neurológica, que é que eu trabalho bastante, eu passo como tratamento de alguns animais fazer adestramento, né? Mas tem que cuidar porque alguns exageram, né? E aí começa com filhote já. Desde filhotinho já começa com adestramento e forçando, e aí começa a ter problema articular. Então tem que saber se esse animal, ele é um animal que está sendo adestrado. Qual é a frequência do adestramento? É uma vez por semana? É 2? É 3? É em casa? Ele vai no local? Então, isso tudo é importante saber. Comentei com vocês também da alimentação. Vocês sabem que isso aqui é um problema, né? Comida caseira. Então, comida caseira... professor, mas comida caseira, ela é ruim mesmo? Olha, o cão come carne. Então, se tu quiser dar carne para ele,
a vida inteira, ele vai adorar, vai gostar, e não é ruim. Só que quem é que vai ficar dando carne a vida inteira para o animal? Então, o problema da alimentação caseira é quando a gente fica dando polenta, arroz, doce, muito sal. Então, isso é um problema. Pode falar. Que agora estão mudando, tipo, pra evitar da ração e daqueles potinhos de comida. E aqueles potinhos de comida, eles vêm com arroz e tudo. Eles vêm com a comida normal que a gente come, mas só que é sem o tempero. Sim. Então, o problema realmente seria a comida ou seria só o tempero da comida? A comida em si, o que acontece? Hoje a gente tem esse tipo de alimentação natural que assim, na verdade é uma alternativa, né? Isso é uma coisa que também não dá para empurrar a goela abaixo de todo mundo, que tem que utilizar. Isso é uma coisa que é que nem quando tem um medicamento novo, né? Aí, vamos ter que utilizar esse medicamento. Mas o problema principal é o tipo de comida e, claro, o tempero. Só que, assim, se tu der uma alimentação natural que seja a base de arroz e polenta, não vai dar certo, mesmo que não tenha sal, que não tenha tempero. O animal, o cão, ele é onívoro. Ele precisa ele se alimenta de carnes e vegetais. Então, esse que é a situação. Podemos dar alimentação natural, só que tem que cuidar da fonte, né? Tem que ter uma fonte de proteína. Então, tem que ser uma fonte de proteína, não só amido, que nem arroz e polenta, que é o que, não, assim, na maioria das vezes acontece, tipo, mais, assim, naqueles animais de fazenda e coisa assim, que o pessoal faz aqueles tachos, aqueles panelão de polenta, arroz e só osso. Daí não adianta, isso predispõe a ter isso aqui, ó. Alto teor de fósforo e baixo de cálcio. E aí começa, então, com desvio os ossos. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo de fratura do nada, o animal fratura. E no animal normal não teria isso. Tem um tipo de fratura chamado engalho verde, que seria só, tipo, envergar, assim, ó, ficaria envergado e não chega a fraturar, mas por falta de cálcio. Então, é uma situação em que isso acontece. Claro que outro problema que viria daí seria, professor, então vamos dar cálcio. Dar cálcio, moçada, é aqueles negócios de coisa antiga, assim, ou até aqueles caras de academia que gostavam de ficar fortão e o seu cachorro fortão também. Aí dava cálcio para o animal. Aí causa outro problema. Então, numa alimentação certa, balanceada, não precisa suplementar com nada. Né? Não tem, claro, mas tem que ser uma ração de boa qualidade. Aqui, um exemplo de alteração no esqueleto vinda da alimentação. Ó. Olha só, gatos que comem ração só à base de fígado. Então, gato que comer ração só à base de fígado a vida inteira, pode ter essa hipervitaminose A. Então, e aí ele tem a córtex óssea, que tem um diâmetro, assim, uma espessura, ela altera. Então, ela fica muito grossa ou muito fininha. E isso aí predispõe a ter também algum tipo de lesão. E isso aqui que eu comentei com vocês, ó. Suplementação de cálcio. Isso aqui se fazia. Hoje acho que não se faz muito mais isso, mas antigamente a moçada fazia muito isso aqui. Aí os caras entupiam de cálcio, e aí o que acontece? O osso precisa ter um localzinho lá onde ele vai crescendo, e aí fechava esse localzinho já muito jovem. E aí o osso começava a entortar. Então, a curvar. Isso por causa do excesso de cálcio. Então, esses detalhezinhos aí a gente tem que saber também quando está fazendo um exame do sistema locomotor. Qual que é a queixa principal aqui, ó, na anamnese? O que normalmente o tutor fala? Claudicação. Ele fala o que ao invés de claudicação, na verdade? O animal tá mancando? Manqueira. É isso aí. O animal tá mancando, não tá encostando a patinha no chão, enfim, é isso que acontece, que ele fala. Então, a queixa mais frequente é claudicação. E aí a gente precisa entender que tem vários tipos de claudicação. Em equinos ainda é mais difícil ainda caracterizar a claudicação. E aí a gente tem
na verdade, ou encosta com cuidado ou não encosta o membro. É importante a gente saber se essa claudicação aqui começou de uma hora para outra, ou se já vem há tempo. Tem proprietário que vai dizer, tem tutor que vai dizer que ele já vinha parecendo com dor na patinha, e não estava querendo encostar, de vez em quando encostava, e tem outras que é de uma hora para outra, tipo, o animal foi atropelado e começou com claudicação. Problemas articulares, normalmente vai mais, essa evolução aqui é mais lenta. Então, é uma situação em que a gente tem que ver também como é que são essas 3 características aqui, ó, dessa claudicação. Esse é o mínimo. Então, ó, quando tem surgimento agudo, então, de uma hora para outra, o animal começou a mancar, ou contusão, ou seja, então, um trauma muscular, poderíamos até colocar aqui ósseo, e processos inflamatórios, então, tendinite, desmite, que é de ligamento, então, são inflamações, processos inflamatórios também, talvez um excesso o animal está sendo exigido demais, a articulação, enfim, fazendo muito exercício, caminhando, tem proprietários que caminham que vai para a sua caminhada 1 hora, num ritmo ligeiro, o animal está gordo, às vezes tem até problema de coração, e quer que o animal caminhe junto com ele. Então, isso pode desenvolver um processo inflamatório. Essa claudicação, então, quando ela está relacionada ao início de exercício, ou seja, o proprietário fala o seguinte, fala que quando ele vai se levantar de manhã para sair da caminha, ele acha que está parecendo que está com dor e ele dá um gritinho. Então, quando está relacionado ao movimento, assim, ao início do exercício, isso leva mais para problema de articulação. E quando a gente tem o quê? A gente tem ou seja, o membro não está encostando no chão, não tem função. Então, é a pior grau da claudicação, o animal está com a pata erguida. Então, aí são doenças articulares mais graves, a articulação já não tem mais sinóvia, está raspando osso com osso, isso dói muito. Tumores ósseos deixam essa claudicação aí sem uma claudicação muito grave, que o animal praticamente não encosta a pata no chão. Durante a inspeção, então a gente já passou pela resenha, passamos pela anamnese, e agora vamos para a inspeção, que seria uma das formas de inspeção, é só olhar o animal. Então, dúvidas até aqui, moçada, de resenha e anamnese? Não. Ou colaboração também? Professor, Oi? eu quero compartilhar um negócio bem rapidinho. Uma vez eu tinha uma cachorra que ela ficava dentro de casa, e eu cheguei em casa, ela tava com a pata meio inchada, assim, mancando. Daí eu levei ela no veterinário, mas faz uns 5 anos isso atrás já. E a mulher me fez todas as perguntas, fez a anamnese certinho, me perguntou bem essa parte, se ficava dentro de casa, se tinha sofá, porque ela era baixinha e gordinha, sabe? E daí ela disse, então provavelmente, né, vou te mandar fazer um raio-x, porque ela deve ter deslocado alguma coisa pulando do sofá. E isso foi de meio-dia, deixei ela lá e fui trabalhar. Quando foi de tarde, ele foi umas 4 horas da tarde, a mulher me ligou que a cachorrinha tinha morrido. Eu fui lá desesperada, ela tinha mandado em outro lugar para tirar o raio-x, porque ela não tinha na clínica. E, na verdade, a cachorrinha ela tinha uma mordida de aranha. Morreu de mordida de aranha. Uau! Então, sim, Então, ela fez toda a parte das perguntas, tudo, né? Concluiu que era isso e mandou pro raio-x. Só que só às 4 horas da tarde que ela morreu. Então, demorou um tempo, assim, bem grande. Ela deve ter meio que... Sim, mas isso... Mas é muito bom o teu relato. Mas isso aí é para nós aprender o quê? Que nós não temos que ser que nem médico que não encosta no animal. Olha o que está aqui, ó. Pelos longos tem que fazer tricotomia. Não sei se era o caso. Ela não tinha
pelo longo. Mas não tem problema. Mesmo que não tenha pelo longo, animal, um dia eu vou mostrar para vocês um caso que eu peguei lá em Caxias de um animal que eu também tive suspeita de ser mordedura de aranha. O que eu fiz com ele? Um dia eu vou mostrar para vocês o trabalho que deu para tentar chegar até o diagnóstico. Então, isso aí é uma situação em que tem que ter cuidado, tem que olhar, tem que ver se não tem marquinha de dente, tem que ver isso quando está... Na verdade, isso faz parte, né, da claudicação. Os acidentes com animais peçonhentos fazem parte, né, dessa avaliação. Muito boa a tua situação aí. Então, tua colaboração. Então aqui entraria na inspeção, ver se o animal não tem mordedura, ver se não tem hematoma, atrofia, ver se não tem ferida. E isso aqui que eu comentei, se tu tá na dúvida, se tem contato com aranha, se teve contato com animal peçonhento, tira e vê se não tem nenhuma marquinha, se não tem nada. Às vezes pode encontrar. Ainda aqui na inspeção, nem estamos olhando, nem estamos encostando o animal, estamos só olhando. Vamos ver se ele não tem isso aqui, onicogrifose. O que seria a onicogrifose? Quem é que sabe, hein? Não vale pesquisar aí, moçada. Só um chute. Nós não pesquisamos, mas que nem ali tá escrito desuso e dor, né? Provavelmente, por aquele exemplo que deu antes, né? O cachorro que se movimenta pouco e de repente começa a fazer um monte de exercício, ou exercício muito longo, né? Ou em condições climáticas, às vezes também muito quente, essas coisas assim. Não? Mas a onicogrifose está representada nessa foto aqui, Não sei se tem a ver, mas da parte das unhas dele. Crescimento da unha excessiva. Daí não tem aquele desgaste da unha. Parece um detalhe, só que daí ele é uma sugestão de que o animal não está encostando bem a pata no chão. Porque tu acha que todo animal que tu vai pegar ele no teu atendimento, ele vai estar aquela claudicação assim que tu olha e já vê que é claudicação assim de cara? Não. Tem animais que a claudicação é suave. Então, tu nem vê, às vezes é pouca coisa que ele tá mancando, assim, difícil de ver. E aí, então, tu tem que se apoiar em outras coisas. Uma delas é nisso aqui, a onicogrifose, que é esse crescimento exagerado das unhas aqui, que quer dizer que ele não está encostando a pata no chão. Uma das situações é por dor. Então, é uma situação que também se leva em consideração só olhando o animal, na inspeção. Isso aqui é outra situação importante, afastamento dos espaços interdigitais. Ou seja, quando ele está apoiado, ele tem que ter as patinhas têm que ficar fechadas assim, né? Com o peso. Se ele estiver apoiando muito, vai abrir porque está pesando mais, né? Então, quer dizer que ele está salvando esse aqui, e está apertando mais nesse. Então, essa abertura, esse afastamento dos espaços interdigitais, também ajudam a gente ter uma ideia de qual membro que está claudicando, qual membro que tá doente. Então, isso aqui é tudo dados que a gente vai juntando, né? Para tentar saber qual membro que está afetado, porque nem sempre ele vai estar erguido, com uma fratura enorme, ou com tumorzão. Tem vezes que vai ser detalhezinho. Ainda na inspeção, ou seja, olhando o animal, nós vamos olhar, ver se ele tem assimetria, ver se ele tem desvio ortostático e se tem alteração de postura. Então, essas três coisas a gente vai ver. Então, dentro da simetria, o que a gente veria? Dentro da simetria, o que a gente veria? Então, nós veríamos aqui os membros avaliando o que a gente vê aí de assimetria nessa foto. O que vocês acham? A atrofia muscular ali de um lado do membro. Repete aí que cortou para mim. Pode falar, Carlos. Vai, Bruno. Eu vi ali, parece a atrofia muscular de um dos membros. Mas qual? No caso,
O direito parece que perdeu o tônus muscular, né? Beleza. Então a gente tem que calibrar o olho para ver isso aí. Tipo, tu olhar assim de trás do animal, que nem tem essa foto aqui, e ver como é que tá os dois membros. Tem um que tá mais atrofiado que o outro. Atrofia quer dizer o quê? Quer dizer que ele não está usando bem o membro também, porque está doendo. Aqui cita como processo articular crônico. Então, o animal que tem problema no joelho, ele não vai ficar encostando normalmente a pata no chão, com o tempo vai tendo desuso, e aí vai, então, tendo essa questão de ficar atrofiado. Mas isso também, inflamações também fazem isso, então as tendinites, as desmites, elas também podem causar isso aqui, ó, assimetria. Por quê? Porque o animal não está usando aquele membro. Além das assimetrias, a gente vai olhar também os desvios ortostáticos. Então, o que seria um desvio ortostático? É uma mudança na estrutura do animal, porque muitas vezes deficiência mineral. Então, a gente tem uma alteração, seja ela porque não está comendo uma comida legal, ou ele está comendo e tem um problema de má absorção. Então, ele pode ter um desvio ortostático. E os dois mais comuns é o desvio varo e o desvio valgo. Então, são os dois tipos de desvios mais comuns que a gente tem. Aqui tem um animal normal, com as patinhas, então, de uma forma bem posicionada. E aqui a gente tem o desvio varo, que é o arqueamento. Então, o animal tem as patinhas abertas. E o desvio valgo, ele tem as patinhas para dentro. Então, isso aqui seria um desvio valgo. Claro, né, moçada, tem muito pastor alemão que tem isso aqui, né? Já pela raça em si, tem o tarso aqui mais próximo, então tem que levar em consideração também a questão da raça. O pastor alemão, ele já tem um pouquinho disso aqui, mas fora dessa raça, a gente pode levar em consideração como tendo que ter cuidado com esses desvios aí. Aqui a gente tem um outro exemplo de desvio ortostático de um gatinho que tem o quê? Esse gatinho aqui, ó, ele tem um fechamento precoce, ou seja, o osso ele vai crescendo com o tempo, com o animal, né? E aí ele cresce até uma certa idade. E aí ele precisa ter esse período. E aí a gente tem essa questão aqui de ter um animal super alimentado com cálcio. Se tu der muito cálcio achando que tu está ajudando, na verdade tu vai fechar a linha de crescimento, chamada de linha fisária, e aí ele não cresce mais corretamente. Aí ele vai começando a entortar, e pode ficar tortinho que nem isso aqui. Então, esses desvios ortostáticos a gente vê já na inspeção, né, do animal. Aqui tem um exemplo nessa foto, mostrando aqui essa situação aqui, ó, de fechamento da linha fisária distal da ulna. Então, aqui a gente tem rádio e ulna. E aí, o que acontece? Essa fechamento aqui da linha fisária é uma linhazinha tipo essa aqui, ó. Aqui embaixo dá para ver uma linha, ó. Isso aqui seria uma linha de crescimento. Aqui em cima tem outra. Só que aqui já fechou. E aí o que acontece? A ulna para de crescer e aí o rádio continua crescendo. E aí entorta aqui, ó. E aí ele se curva, vai encurvando e fica isso aqui, ó. Essa patinha aqui. Então isso por excesso de cálcio na fase de crescimento. Então esses desvios ortostáticos aí, eles são mais comuns em animais jovens, né? Fora o varo e o valgo, que pode ser de animal adulto, esse aqui é de animal jovem. Outros desvios ortostáticos que a gente tem, na verdade, alguns são problema e outros não. A gente tem aqui, por exemplo, olha esses aqui, ó. Lordose. É um desvio ortostático que, na verdade, se é muito acentuado, ele é problema. Mas muitas vezes tem, né? Os animais têm uma certa lordose, que é a coluna para dentro, assim, ó. Tipo aqueles cavalo velho, que o animal fica com as costas assim
caídas de tanto botar os arreios ali em cima. Então, seria uma lordose. Escoliose lateral e cifose dorsal. Essa aqui é uma bem comum. Essa aqui, ó, em salsichinha. Os animais ficam com essa cifose. Quando eles ficam com essa cifose, é porque eles estão com dor, e normalmente são animais que têm hérnia de disco. Então, essa é uma das principais, né? Muitas vezes isso aqui é por questão de desmineralização óssea, ligado à parte nutricional. Então, esses desvios aqui, eles têm que estar sempre cuidando se não tem alguma coisa a ver com alimentação. Podem estar achando estranho, né, moçada? Sistema locomotor e alimentação, mas está muito ligado. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns normais, tá? Ó, esses aqui são desvios ortostáticos normais, por exemplo, do fila brasileiro e do São Bernardo. Ó, isso aqui é uma lordose, mas é comum dessa raça. Então, eles têm essas vértebras lombares aqui mais alta do que as torácicas. Então, não vamos se preocupar, que achar que tudo é lordose ou tudo é cifose, né? Então, a gente tem essa característica aí. Ao contrário, o pastor alemão e o pastor belga, eles têm as vértebras lombares mais baixas. Então, quem já viu um pastor alemão sabe que ele tem essa rebaixada atrás, né? Então, isso aqui é comum, é normal no pastor alemão e no pastor belga. Então, não seria, então, uma alteração das vértebras problemáticas, que teremos que ver o que está acontecendo. E professor, Oi. no pastor belga, é normal que ele, tipo, por ter esse desvio, ele corra meio desengonçado às vezes? Tipo, bobão, essas coisas? Não, aí tem que ver, porque o pastor belga, ele é bem, que depende muito da idade, né? Mas aí o pastor belga, ele é um animal que é candidatíssimo a ter displasia coxofemoral. Então, sempre que tiver pastor alemão e pastor belga caminhando de uma forma errada, que é o que tu está falando, sempre tem que averiguar a articulação coxofemoral. Sempre. Não... tipo, eu comparei junto com o meu pitbull. Meu pitbull, ele corre mais reto, e a minha belga, ela parece que corre meio rebolando, assim, querendo ou não. Então, se fosse em outra raça, até não seria tão, assim, né, relevante, mas o pastor belga e o pastor alemão sempre tem que cuidar a questão da displasia coxofemoral, né? Sempre tem que levar em consideração. Aqui tem um exemplo, então, das duas normais, num fila e num São Bernardo, as duas lordose, e aqui as vértebras lombares mais baixas do pastor alemão e do pastor belga. Então, isso aí é normal, né? Isso não tem o que se preocupar com relação se é desmineralização, se é problema alimentar, alguma coisa nesse sentido aí. Ainda na inspeção, né? Nem encostamos no animal ainda. A gente tem que ter em mente sobre isso aqui, ó, decúbito. Se o animal está deitado, moçada, é porque é uma coisa complicada. A mesma coisa de cavalo e bovino vale aqui. Então, não tem por que o animal ficar deitado no consultório, quando tu está avaliando ele, né? Então, a gente tem sempre que levar em consideração o decúbito como uma coisa complicada. Claro que aí tem outras coisas, né, que também causam decúbito e não tem nada a ver com parte óssea ou músculo. Então, aqui eu só coloquei como exemplo para vocês problema de hipotensão, o animal que está caquético, está desnutrido ao extremo, doença com severa desidratação, ou seja, animais que estão praticamente com avolemia, o sangue circulante quase terminando, né? Aí vai ficar, então, vai ficar com possibilidade de ter decúbito também. Mas lembrar que decúbito relacionado ao sistema locomotor é uma situação complicada, né? E aí a gente tem aqui, ó, o animal com decúbito external, ou seja, está deitado com o externo para baixo e começou de uma hora para outra. Normalmente são problemas de medula, de coluna, de medula espinhal. E aí o animal em decúbito lateral, né? A gente tem que descartar algumas outras coisas, por exemplo, animal com sinomose, qualquer doença infecciosa, doenças do sistema nervoso central. Então, claro que aí decúbito é mais para você saber que existe também decúbito no sistema locomotor. Seria mais essa a intenção agora falando de decúbito.
Aqui a gente tem uma das alterações posturais mais comum encontrada no sistema locomotor, que é a elevação do membro do solo, ou ao solo. Então, a gente tem isso aí como principal sinal clínico. Então, sempre que nos remeter a sistema locomotor, nós imaginamos isso aqui, moçada, ó, ao membro erguido, né? Então, isso é o mais comum. Por quê? Porque dói. Então, a principal explicação é porque está doendo. Fratura dói, luxação dói. A gente tem a mesma coisa de pessoas, também tem em cães, chamada de onicocriptose, ou seja, isso também dói, moçada. Isso aqui é uma situação, às vezes, em que, principalmente o ergô aqui do ladinho, aquele quinto dedo, quando não corta, ele entra, e eu já peguei animais assim, que a pessoa não cortava e cresceu tanto que começou a machucar, entrou na pele, chegou até no subcutâneo, e o animal claudicava, mancava, e era por causa daquilo ali. Presença de corpo estranho aqui, ó. Isso aqui, moçada, e ferimentos na região interdigital aqui, é que nem boca de animal. O pessoal tem medo, não abre muito a boca dos animais, porque tem medo, às vezes, sei lá, o veterinário, e às vezes passa desapercebido, perde algum diagnóstico porque não abriu a boca. Muitas vezes, uma claudicação pode ser só aqui, ó, só um corpo estranho. Por incrível que pareça, moçada, uma claudicação pode ser só por um espinho, uma roseta, uma coisa assim, que ficou ali, não saiu, o animal está claudicando. Então, isso é importante a gente levar em consideração. Dúvidas até a inspeção. Já falamos de resenha, anamnese e inspeção. Dúvidas até aqui? Fala aí. Para mim tá de boa, professor. Professor, esses tempos nós tivemos uma aula de fisiologia lá na faculdade, eu levei a minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, que ela tem os bracinhos, sabe os braços de linguicinha, que é meio aberto do lado? Sim. Ela tem os braços assim, pode ser também alguma coisa na coluna, talvez, algum... Que idade ela tem? Ela tem 2 anos, é nova. 2 anos. É que assim, ó, na verdade, é Shih Tzu, né? Uhum. O Shih Tzu, ele é o Shih Tzu, o Tekel, que é o Dachshund, o Piquinês, o Lhasa, todas essas raças, elas são raças condrodistróficas. Ou seja, o que é uma raça condrodistrófica? É tipo o anão de pessoas, sabe anão assim, de pessoa? Anão Sim. E eles podem ter esses desvios ósseos por si só, por ser uma raça condrodistrófica. Claro que isso tem que ver o grau, né? Se for muito, pode ser... São os da frente ou de trás? Os da frente. Aí pode ser alguma coisa de fechamento precoce da linha fisária, que também pode acontecer. Mas isso tudo na avaliação, no exame clínico, junto com exames complementares, tu consegue ter uma ideia do que é. Porque lá a gente estava fazendo a avaliação dos membros e tal e tudo. Aí eu até perguntei, o professor disse que, a princípio não tinha nada, que era normal, assim mesmo. Pode ser, só tem que ver o grau, né? Não pode ser muito. O salsichinha é o principal deles. Os outros tu não vê tanto, assim, essa angulação estranha, né? Mas no Lhasa, no Shih Tzu, eles não podem ter muito também angulação, não. Senão pode ter algum problema. O que mais, moçada, até aqui?
Professor, só uma dúvida na questão dos Shih Tzu e Lhasa. É bem comum ver o jeito que eles deitam, tipo, com as patas traseiras para trás, esticada. Pode ser um indício de alguma coisa ou é por conforto dele mesmo ou algum desconforto causando aquela posição ser um conforto para ele? Não, aquilo é estilo mesmo, cara. Pois é, tipo, geralmente vê, só que eu nunca vi outra raça, só em Shih Tzu e Lhasa mesmo, desse jeito. Outras raças eu não vi. Mas é estilo deles mesmo. Não tem relação com dor ou com alteração, alguma coisa ali, não. Ou aliviar alguma dor naquela posição. Ah, será que ele está naquela posição tentando aliviar alguma dor e tal? Mas não, aquilo ali é padrão mesmo da raça. Porque é bem curioso, né, o jeito que eles ficam. Sim, eu sei como é que tu tá falando, mas perfeito, é isso aí. Bom, vamos então para palpação. E aqui tem 3 coisas que vocês vão ter que lembrar sempre quando estão fazendo exame específico do sistema locomotor. Tá, mas tu tá fazendo exame específico do sistema locomotor para quê? O que tu quer com isso? Primeiro, localizar se tem dor. Então, na palpação. Avaliar se tem algum aumento de volume, chamado de tumefação. E o principal deles, ver a mobilidade óssea e instabilidade da articulação. Então, são essas 3 coisas que a gente busca num exame ortopédico. Vamos ver aqui, então, exemplos disso aí. Ó, quando a gente fala em palpação superficial, é palpar a patinha para ver se a gente encontra flutuação, por exemplo. Então, tá flutuante, tem algum líquido acumulado. Então, isso aqui, ó, essa flutuação, ela sugere um seroma, um acúmulo de fluido, ou um hematoma, um acúmulo de sangue, ou um processo supurativo, já pode ter pus ali nessa flutuação. Se for numa articulação, aquilo ali já pode ter muito líquido ali dentro, que está causando um aumento dessa sinóvia. Isso é comum em artrite, em processos degenerativos ou em trauma também. Então, a gente precisa buscar essa flutuação aqui. Por exemplo, nesse animalzinho aí. Esse animal é um animal que tem um seroma. Aqui, palpando, a gente consegue ver que tem um aumento de volume na patinha. Na foto talvez não é tão bom, né, moçada? Mas na patinha a gente consegue ver que tem um aumento de volume. Ah, mas por que é seroma, professor? Por que é um líquido, não é... Ele é um acúmulo de líquido limpinho, sem sangue. Porque aqui a gente foi feito punção, né, e aí viu o que era. Então, por isso que eu coloquei aqui como seroma. Mas isso aqui poderia ser também pus. Poderia ser sangue, que seria o hematoma. Então, a gente precisa ver se tem aumentos de volume. Então, a palpação, ela não é baseada só em ver se tem fratura. Ah, tem fratura ou não tem? Não, tem que ver aumentos de volume também. Esse outro caso aqui, um abscesso, então um aumento de volume, que ocasionado, então, por um abscesso também, porque foi feito depois, né, disso aqui, foi feito, então, a preparação, e aí coletou material e viu que era o que era pus. Então, esses aumentos de volume tem que estar ligado também no exame ortopédico. Outra situação, vocês viram com o Sandro, me lembro que ele comentou com você sobre o sinal de Godet. O que seria o sinal de Godet? Quem é que lembra aí o que seria esse sinal de Godet? Como é que a gente interpreta ele? Não vale pesquisar, só no material, no Google não. Se nós apertarmos aqui, ó, aqui nessa pata, ó, se eu pegar aqui e apertar assim ela, ó, apertei aqui, bem aqui onde está o mouse aqui, ó, apertei aqui, ó, com um dígito, apertei assim. E aí, moçada? A questão de, tipo, tu apertou, voltar ou não voltar, talvez? Tipo, a parte que tu pressionou.
que como ali tá bem inchado, como é um hematoma de alguma coisa assim, eu acho que você iria pressionar e iria ficar afundado ali. Seria isso? Tipo, se a pressão que tu fez não se desfazer, no caso. Isso. Então, olha aqui, moçada. Olha, vocês têm que olhar para essa patinha aqui e já calibrar o olho para identificar um edema, um aumento de volume generalizado. Olha aqui como está inchado, está edemaciado, aqui está edemaciado. A outra patinha também tem edema. Olha essa dobra aqui de pele. Então, moçada, isso aqui está inchado, está edemaciado. E aí, para confirmar que é edema, que é líquido no interstício, que é líquido solto aqui no meio do tecido, generalizado, assim, é com esse sinal de Godet. Então, aí tu aperta aqui e ele não vai voltar. Vai ficar afundadinho assim. Isso é compatível com edema. Então, processo inflamatório, fraturas podem originar edema, tumores aqui na patinha podem originar edema. Então, esse sinal de Godet é isso aí. Apertou, não voltou, ele ficou abauladinho assim, é sinal de edema. Ainda quando está palpando, né, essa palpação aí que a gente está fazendo, tem que ver se é um abscesso, que tem uma consistência mais mole, ou se tem uma consistência firme, que aí nos leva para o lado de tumores. Então, olha o exemplo desse animal. Esse aqui é um animal que estava com claudicação. Ele não encostava essa patinha no chão. Olha o tamanho disso aqui, moçada. O que vocês conseguem ver nessa foto aqui? Vocês precisam me falar agora o que vocês conseguem ver nessa foto aqui. Na parte do raio-x, não consigo identificar muito, mas parece ser a parte do osso ali. Não, mas não no raio-x, só nessa aqui. Ah, tá. Edema? Perfeito! Edema, o que mais? Só, moçada. Então, assim, ó, mais para vocês alinharem o pensamento de vocês. Ele tem um aumento de volume. Aumento de volume, vocês podem usar a palavra tumefação. O membro está tumefeito. Então, isso aqui é uma tumefação, um aumento de volume. Esse aumento de volume, essa tumefação, é causado por um edema. Então, esse é o caminho correto que a gente utiliza tecnicamente para falar disso aqui. Aí, no raio-x, a gente tem aqui, então, rádio e ulna. Então, aqui dá para ver a ulna. E um baita tumorzão aqui, né, nessa região. Inclusive, até já acabou desintegrando aqui parte da ulna, né? Ela viria até aqui assim. Atingiu também já o rádio. Então, isso aqui é um osteosarcoma, um tumor ósseo que gera muita dor, gera claudicação, bastante complicado. Outra coisa importante que a gente vê na palpação são a crepitação. Então, a crepitação, moçada, é o quê? Ela tem uma situação que é o seguinte, a gente pode utilizar o termo crepitação também para tecido mole. Então, vamos pensar o seguinte, o animal, ele brigou, tá? O animal brigou e um deles mordeu o outro e mordeu na região da traqueia aqui. E aí, tá saindo o ar da traqueia e indo para baixo da pele, para o subcutâneo. E aí vai enchendo de ar aqui na região do pescoço, pode encher de ar todo o animal. E aí tu vai lá e palpa isso aqui,
ele faz um barulhinho. Aquele barulhinho que a gente já comentou de crepitação. Isso aqui pode ser um tipo de crepitação de tecido mole. Ou a crepitação é mais comumente utilizado para tecido ósseo. Então, quando tu tem isso aqui, por exemplo, vamos ver na foto anterior aqui, ó. Se nós tivéssemos aqui fraturado esse osso aqui, esse tumor chegou a fraturar o rádio. Então, tem uma fratura aqui. Se tu pegasse as extremidades desse membro e movimentasse, um osso ia encostar contra o outro, ia dar um barulhinho. Isso é crepitação. Na articulação coxofemoral, se a articulação não está legal e tu movimenta ela, fizer um barulhinho, também é chamado de crepitação. Então, esse é um termo que se utiliza muito para o sistema locomotor. Acontece bastante com artrose, né, professor? Isso. Em artroses e artrite, mas artrose também, porque a artrose é uma lesão antiga, né? A artrose é uma doença degenerativa, que vai indo com o tempo, ela é progressiva, e aí vai começando a dar crepitação, exatamente. Certo. Além dessas que a gente já viu, a gente pode ver também a temperatura do local. Então, vamos usar o dorso da mão assim, para ver como é que está esse membro aqui. Então, isso aqui, ó. Será que se a gente encostar a mão aqui, isso está quente ou está gelado? Isso nos dá uma ideia também nesse sentido aqui, ó. Aumento de temperatura, inflamação, infecção e tumores. E se está diminuído, quer dizer que pode ter algum problema circulatório, não está chegando sangue ali. Então, a temperatura também nos ajuda nesse sentido aí, de ir para um lado ou para o outro. Dúvidas até aqui, moçada? Pra mim, deu tranquilo. Deixa eu ver aqui que alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Sim, já está disponível. Vamos lá, moçada. Vamos voltar, então. Depois de um show do intervalo, voltamos aí para a gente falar sobre a palpação em si agora. Um dos momentos mais importantes agora do exame ortopédico, do exame do sistema locomotor, é fazer, então, a palpação, né? Então, tudo que a gente viu agora, vamos colocar em prática. O que a gente tem que palpar? Nós temos que palpar, pegando aqui, nós temos que palpar rádio e ulna, esses dois ossinhos aqui, a gente tem que palpar. Temos que palpar o húmero, que é esse aqui, então a gente consegue palpar ele. A escápula, então temos que palpar a escápula. Temos que palpar tíbia e, se possível, a fíbula, que não é tão fácil, mas a tíbia a gente tem que palpar. Vamos palpar o fêmur e as falanges. Então, a gente também, claro, a gente palpa os metatarsos e metacarpos, né? E as falanges. Então, esses são o que a gente vai conseguir palpar, né? Isso que a gente vai conseguir palpar. Eu fiz uma mudança aqui, moçada. Eu preciso que vocês me digam aí no chat quem é que tá ok aí. Dá um ok aí no chat. Pra quem tem ok, que eu não escutei. Professor, Oi? eu não achei os slides de hoje no Connect. Mas eu acho que então eu tenho que entrar e sair nele de novo para atualizar. Aí deixa eu ver aqui. Tem um slide do sistema digestório lá.
Tá, então eu confiro lá e assim que encerrar aqui eu já coloco lá. Tá bom. Ô, moçada, quem que não deu ok ainda aí, que eu não consegui, eu só vi 13. Se alguém não tiver, que não deu ok, é porque ou não está aí, ou se for porque não está escutando ou ouvindo, vai falando, né, moçada? Porque eu não consigo saber daí. Então, aqui, ó, vamos começar a ver essa palpação. Como é que começa uma palpação? Então, a gente inicia pela extremidade distal do membro e finaliza na sua porção mais proximal. Então, começa a palpação distal, falange, metacarpo, rádio ulna, húmero e vai subindo. Então, esse é o formato da palpação de ossos longos. Então, a gente vai das falanges até o fêmur ou das falanges até a escápula. Então, falanges até o fêmur atrás, no membro posterior, e até a escápula no membro pélvico. Então, essa aí é a dinâmica de palpação de ossos longos. Então, o que a gente vai buscar? Fratura, ou seja, vamos fazer movimento de alavanca. Então, nós vamos movimentar para ver se tem fratura, se tem crepitação. Então, isso aqui é o principal. Então, vamos fazer movimento de alavanca. Então, a gente fixa uma mão e mexe a outra para ver se a gente tem uma crepitação e sugere, então, fratura. Essa avaliação óssea, ela sempre deve vir acompanhada de raio-x, preferencialmente em 2 posições. Então, aqui, moçada, no exame locomotor é uma situação em que o exame complementar, o raio-x, ele é muito utilizado. Se utiliza muito raio-x aqui nessa situação. Então, aqui tem uma fotinho mostrando o quê? A palpação do fêmur. Então, nós posicionamos uma mão aqui no trocânter maior e outra aqui na região do epicôndilo. Então, essa figurinha aqui mostrando aqui, ó, o trocânter maior e o epicôndilo. E tu faz, então, movimentos de rotação, para ver se aqui está íntegro, se não tem fratura. Claro que, além disso, tu pode palpar, né? Fazer a palpação e movimentos de rotação, para ver se isso aqui está, se tem ou não crepitação, se tem ou não instabilidade, ou se está ok. Né? Então, isso é uma palpação do fêmur. Na tíbia e na fíbula, a mesma coisa. Então, aqui, a gente tem aqui, só voltar aqui um pouquinho, aqui, a gente tem aqui uma representação também da tíbia e a fíbula que está aqui junto, e aí a gente faz o quê? Nós palpamos a tíbia junto com a fíbula e também vamos fazer movimentos de rotação. Então, vocês estão vendo que esses ossos longos aqui, moçada, eles servem para fazer muito bem os movimentos de rotação, buscando se isso aqui não tem fratura. Né? Esse é o objetivo. Aqui, então, numa outra foto já do animal, né? Mostrando, então, a posição das mãos e fazendo, então, movimentos de rotação ou crânio-caudais. O foco aqui é buscar fratura. No húmero, quando a gente, aqui está a cabeça do animal, né? Aqui está o membro torácico, o membro torácico direito, né? Então, aqui palpando o húmero, fazendo a palpação dele, desde a região do epicôndilo até a região distal, também fazendo a palpação assim, para ver se tem aumento de volume, e fazendo rotação. Esses ossos longos é muita rotação, moçada. E aí nós vamos para a região que na verdade, é o início, né? Nós começamos por aqui, né? Nós começamos pelas falanges, metatarso, metacarpo, ou tarso e carpo, e aí vamos avaliar, então, os espaços interdigitais, vamos fazer flexão e extensão, para ver se tem dor, e vamos ver também se tem desvio angular.
Então, aquilo que a gente estava comentando antes. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Essa aqui, na verdade, é a imagem, né, moçada, que a gente até, depois eu vou inverter ela ali para postar a aula. Isso aqui seria a primeira parte, né? Nós começamos pela extremidade. Então, nós começamos por aqui. Vamos palpar, ver se o animal tem dor. Aqui a região metatarso-falangiana. Então, a região bem distal, palpando e fazendo flexão e extensão. Abrindo aqui, isso aqui é importante, abrindo a região, afastamento lateral, então, das falanges, ver se não tem espinho, ver se não tem corpo estranho, ver se não tem aqui vermelho, se não está vermelho, se não tem alguma inflamação, alguma coisa que está incomodando o animal aqui. Aí nós vamos avaliar a articulação tibio-tarso-metatársica, então, que é essa articulação aqui, e aí a gente faz o quê? Nós movimentamos assim, ó, faz um movimento de flexão da articulação. Então, nós fechamos ela. Então, é isso aqui, esse movimento vai vir para cá. Então, nós vamos fazer uma flexão. Vamos ver se não tem dor aqui nessa articulação, se não está doendo. Claro, também vamos palpar ela e vamos fazer essa flexão aqui. Flexão seria fechar ela, né? Então, isso aqui vai vir para cá. Então, essa articulação do tarso. Vamos também fazer a extensão dela. Então, vamos puxar isso aqui para trás, para lá. Então, vai estender a articulação e também dá para fazer rotação, para ver se não está doendo. Isso também é feito na articulação do carpo. Então, da articulação carpo-rádio-ulnar, que é essa aqui, faz a flexão e também faz a extensão, ó. Joga para frente e aqui dobra ela, ó, aqui dobra, flexão e extensão. Faz esses dois movimentos na articulação do carpo. Tudo para ver se tem crepitação, para ver se tem dor, né? Então, isso que a gente busca nesses exames. Também é feito um teste de lateral, ou seja, então a gente pega a pata do animal nessa posição aqui e empurra ele no sentido lateral e medial. Pode fazer tanto daqui para lá, quanto de lá para cá, buscando ruptura de ligamentos. Então, a gente busca ruptura de ligamentos aqui. Esse movimento vai estar exagerado se tiver rompido o ligamento. Então, ele não pode ir muito, né? Se essa articulação aqui, ó, ela ceder muito, quer dizer que não está legal. Então, ela não pode ceder muito, nem medial, nem lateral. Então, esse também é um teste importante para ligamento. E quando a gente passa para a pelve, então, quando a gente vai... Isso que a gente viu aqui foi de membro, né? Só lembrando da direção. A direção, na verdade, moçada, a direção tem o seguinte. Quando o animal está em decúbito lateral, que é esse aqui, nós começamos da extremidade. Começa daqui para proximal, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Se o animal está em pé, em cima da mesa, está em estação, então ele está em pezinho na mesa, está em pé na mesa, tu pode começar de proximal para distal. E em decúbito lateral, se começa sempre de distal para proximal. Então, essa é uma diferencinha, mas normalmente os animais de exame ortopédico, eles estão assim, ó, em decúbito lateral, que tu coloca eles, e aí começa então da extremidade aqui e vai para proximal. Então, isso dos membros. E da pelve? A pelve, nós vamos avaliar o ilho e o isquio e o pubis. Então, como é que a gente avalia ilho e isquio? O animal em decúbito lateral, vamos palpar as cristas ilíacas e a tuberosidade esquiática, buscando dor e crepitação. E o pubis, moçada, a gente pode fazer um toque retal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria. Ó, essa foto aqui mostra para a gente avaliar o quê? Se está tudo ok aqui, ó, nessa disposição natural, normal. Essa aqui é a pelve, aqui está a crista ilíaca. Então, aqui está a crista ilíaca, que é o que está palpando aqui, e elas têm que ter
simetria, né, moçada? Elas têm que ficar igualzinha, que nem aqui, na tuberosidade esquiática. Elas também têm que ficar igualzinha. O que tu busca aqui? Fratura de pelve. Então, se o animal tiver uma fratura de pelve, isso aqui vai estar, entre aspas, desencontrado, né? Não vai estar parelhinho assim, não vai estar simétrico. Então, a gente busca o que aqui? Assimetria ou se está ok. Então, tem que ter uma ideia, né, moçada, de que a crista ilia aqui, ela tem, ela onde ela se encontra, aqui, né, nessa região, e a tuberosidade esquiática também. Então, isso do ilho e do isquio. E o pubis, que é esse ossinho aqui embaixo, nós avaliamos com toque retal. Então, é feito um toque retal e avaliado ali o pubis se não está fraturado. Como é que está a sínfise púbica? Está ok? Então, é possível fazer toque retal ou transretal em cães. Em gatos, não, moçada. Até a gente já tinha comentado isso, né? Aqui a gente está avaliando as vértebras. Então, as vértebras sacrais. Avalia, então, palpando o processo espinhoso. Então, a gente vai palpando aqui os processos espinhosos para ver se tem principalmente dor, né? Então, a gente palpa das vértebras sacrais para cranial e aí vai subindo. Vai palpando, 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 vendo se o animal tem dor, se tem desconforto, se tem crepitação. Então, sempre sobre os processos espinhosos. O processo espinhoso é aquela partezinha de cima da vértebra aqui, né? Que a gente consegue palpar. No pescoço a gente segura aqui e gira a cabeça do animal. Palpando aqui, girando também, para ver se tem crepitação, para ver se tem dor, e palpa também as vértebras cervicais. Então, é uma forma de palpar as vértebras em busca de dor e crepitação. Pode fazer uma extensão, então, extensão do pescoço, para ver se tem dor, tem que cuidar, né? E pode fazer também uma flexão, para ver se tem dor aí nesse animal no pescoço. Então, essa é a avaliação das vértebras cervicais. Também pode jogar para a lateral, para cá e para lá, buscando dor também. E aí, isso aqui, moçada, é uma parte, né, importante do exame neurológico, do exame ortopédico, que nos remete muito à dor, né? Aí tem uma outra parte também do exame ortopédico, que é específico da articulação coxofemoral, que a gente vai ver aí até agora. Vamos ver aqui, específico da articulação coxofemoral. Até aqui, dúvidas de vocês dessas palpações aí, moçada? E aí eu posso voltar na fotinha ali e mostrar, mas vocês precisam me dizer o quê? Professora, acredito que dúvida mesmo só vai ter quando eu for fazer uma prática, né? Porque agora é difícil, né? Surgir dúvida assim sem estar fazendo. Não, mas seja não entendeu figura, não entendeu a posição, enfim, sobre qualquer coisa assim das próprias figuras. A pergunta é tranquila. Vamos falar um pouquinho, então, da articulação coxofemoral específica, que é essa aqui, ó. Coxofemoral por quê? Porque tem o coxal, né, que faz parte o ilho, o isquio e o pubis, e o fêmur. Então, por isso que é coxofemoral. Olha os testes que a gente faz aqui nessa articulação. De flexão e extensão, abdução e adução, que a gente vai ver o que é, rotação interna e externa e hiperextensão. São 4 testezinhos que a gente faz nessa articulação aqui. Um inicial, assim, para a gente ter uma ideia de dor, é esse aí. Olha só que interessante. O animal ficar em pé. Tem muitos animais que têm problema na articulação coxofemoral que eles não conseguem ficar em pé por causa da dor. E tem uma fibrose tão grande na articulação que não deixa eles fazer esse movimento aqui, ó. Eles não conseguem levantar, ficar assim, ó. Isso por causa dessa dor aqui na região
da articulação coxofemoral. Então, esse teste de ficar em pé já é uma ideia, já nos dá uma ideia de possível dor na articulação. Depois disso, ó, esse aqui é uma representação de como é que seria a direção que ele teria que ficar, né? Como é que ele teria que se posicionar. Então, quando a gente começa a erguer ele tem que levantar e ficar assim, mas ele não consegue, ele fica limitado aqui. Então, isso é uma indicação de dor. Outro teste é o de flexão e extensão. Então, nós vamos flexionar e estender a articulação coxofemoral. Então, aqui tem uma foto de flexão da articulação. Então, a gente faz o quê? Nós puxamos a pata para cá para fazer extensão e empurramos de volta para fazer a flexão. Então, vamos ver aqui um movimento de... Aqui tem uma setinha mostrando o quê? Um movimento de rotação, que também a gente pode fazer. Isso tudo pensando aqui, ó, nessa situação. Aqui para mostrar para vocês onde é que está o joelho do animal, né? Para a gente ter uma ideia que está a ponta da patinha. Então, aqui, a barriga, aqui está a outra pata. Então, essa aqui são movimentos de flexão e extensão, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Se nós pegarmos isso aqui e empurrarmos para lá, nós estamos fazendo uma extensão. Quando a gente volta para cá, nós fizemos uma flexão dessa articulação aqui, ó. A articulação que a gente está testando é essa, a coxofemoral. Então, empurro para lá, faço uma flexão, uma extensão. Para cá, uma flexão. Então, a gente testa a dor aí, testa a crepitação. Outro teste é o de adução e abdução. Então, o animal fica deitado assim, ó, em decúbito dorsal. E aí, o que a gente faz? Adução é isso aqui, ó, fechar. Aduzir, fechar. Então, a gente tenta fechar as patinhas dele. E abdução, ab de abrir. Nós tentamos abrir as patinhas do animal. E isso aqui gera muita dor, moça. Né? Então, a gente consegue ver. O ideal é fazer o quê? Fazer de um lado e depois do outro, né? Porque se tu faz nas duas juntas, aí se doer, tu não vai saber qual que é. Então, o ideal é fazer separado. Outro testezinho que a gente faz na coxofemoral é fazer uma abdução e, ao mesmo tempo, fazer uma rotação. Então, a gente ergue a patinha, afasta, né? Faz uma abdução e rota. Mexe assim a patinha para ver se tem dor e crepitação. Também é um exame bem interessante de fazer. Tem um examezinho assim que é um extremo, moçada, que é fazer uma rotação, ou seja, tu fica rotando a pata do animal aqui, girando, e ao mesmo tempo que tu bota o ouvido para fazer uma auscultação, para ver se tem crepitação. Na maioria das vezes a gente faz o quê, moçada? A gente coloca a mão aqui. Em vez de botar o ouvido, tu coloca a mão ali para sentir a crepitação, ao invés de ouvir. Então, normalmente é isso que se faz. E um testezinho final é a hiperextensão. Então, nós fizemos o quê? O animal fica em pé aqui, com as patinhas da frente, ó. Tá em pé, erguemos atrás e estica. Isso também dá dor aqui, moçada, se ele tem alguma coisa na articulação coxofemoral. Então, isso aqui também é um testezinho que a gente faz para ver se tem dor ou crepitação. Se nós pegarmos o joelho, nós vamos avaliar o quê? Principalmente a instabilidade patelar, ou seja, nos casos de luxação de patela. Então, nós vamos fazer o quê? O animal está deitado aqui, em decúbito lateral, e aí nós vamos tentar deslocar a patela. Então, a gente tem que achar ela aqui e tentar deslocar ela, seja para medial ou lateral. Então, nós empurramos a patelinha, ver se ela sai do lugar. Seja para o meio, que é essa figura, uma luxação medial, ou lateral. Então, se a gente conseguir tirar ela para lateral, é uma luxação patelar lateral, ou medial. Então, a patela a gente avalia dessa forma. Então, aqui seria uma luxação patelar lateral.
Outro teste importante é o teste de gaveta, para ver ruptura de ligamento cruzado. Uma doença muito comum. Quem aí já acompanhou algum caso de ruptura de ligamento cruzado, ou já viu o que é, ou já fez algum trabalhinho? Ô, Pasquale, ali na clínica de vocês, aquela gatinha lá que adotaram ruptura de ligamento cruzado, talvez ou não? Ah, aquela branca? É. Cara, eu não sei te dizer porque faz muito tempo que ela tá lá. E quando eu cheguei, ela já tava. Ela não anda com as patinhas, ela anda só apoiada com as mais traseiras, né? É. Daí esses dias tava até com hematoma ali, ela tá tudo no vivo, porque se você deixar fechado com uma gaze ali, ela fica sem arejar, daí dá infecção. E se você tem que deixar aberto para cicatrizando normal, mas não sei o que ela tem, não. Não Tá. sei o que deu com ela. Gato até pode ter, assim, ruptura de ligamento cruzado, mas na maioria das vezes é cão. Mas gato é mais raro, mas a gente tem que saber que pode ser também em gato. E aí, para diagnosticar a ruptura de ligamento cruzado, a gente faz com esse teste de gaveta aqui, ó. Então, o teste de gaveta é segurar o fêmur, segurar a tíbia e deslocar assim, ó, para ver se tem movimento. Não pode ter movimento. No animal normal, o ligamento cruzado aqui, ó, ele segura esse movimento, ele não deixa deslocar. Então, aqui tem um videozinho mostrando como é que seria um teste de gaveta. O vídeo rodou para vocês aí, moçada? Sim. Agora sim. Tá aparecendo. Ó, então, vejam aí como é que faz o movimento aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Vocês conseguiram identificar essa movimentação exagerada aí? Isso aí é a... Isso aí é um animal que tem ruptura de ligamento cruzado. Quer ver outro? Aqui um animal antes da cirurgia. Se quiser narrar também. Ó, tem movimentação. Então tá movimentando exagerado aqui. E aqui depois da cirurgia de correção. Ó, tá movimentando, tá forçando aqui o braço, mas não tá movimentando que nem antes. Vamos ver de novo esse aqui. Ah, tá. E aqui depois da cirurgia? Era só para tirar uma fotinha boba. Então, esse é o teste teste de gaveta para ver ruptura de ligamento cruzado. Esse aqui, moçada, esse aqui que eu falei para vocês da patela é para ver luxação de patela, né? Então, para ver se luxa a patela. Eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui desse testezinho de luxação de patela. Casos aqui, ó. Olha esse paciente, ó. A patela tá na posição, eu faço... Não tá rodando o vídeo aqui. A patela sai do lugar, mas assim que eu solto... Não tá rodando? Tá na... Tá aparecendo o áudio, professor. Então, peraí.
E agora, tá aparecendo o vídeo? Agora tá aparecendo o senhor. Agora sim. E o vídeo? Ainda não. Agora sim. Sim. Tá. Então, olha esse vídeo, que é de um teste para ver se tem luxação de O patela. grau de deformidade. Então, esse grau de deformidade é importante para a gente estabelecer Vocês estão escutando o áudio do vídeo também ou não? Sim, áudio sim. Como? Sim. Sim, o áudio sim. o tratamento adequado. Vamos olhar alguns casos aqui, ó. Olha esse paciente, ó. A patela está na posição e quando eu faço a pressão com o meu dedo, a patela sai do lugar. Mas, assim que eu solto o meu dedo, ela volta para a posição. Então, essa luxação de patela grau 1. Olha outro caso. Esse aqui é aquele caso que sai sozinho, volta sozinho. Sai sozinho, volta sozinho. Então, essa é a luxação de patela grau 2. São as luxações que a gente mais comumente tem visto. Então, não existe grau 1,5, grau 1 para 2. A gente tem deformações volta sozinho. Então, essa é a luxação de patela grau 2. São as luxações que a gente mais comumente tem visto. Então, não existe grau 1,5, grau 1 para 2. A gente tem deformações. Vocês conseguiram perceber ali, moçada, essa questão da palpação da patela e que ela é dividida em graus? Então, ali mostrou uma patela que ele tira com a mão, que é 1 grau, que isso a gente não vai ver agora, e a que sai sozinha, sai e volta. Vocês conseguiram escutar o vídeo do áudio? Desculpa, vocês conseguiram escutar ele falando ali? Sim. Tá, beleza. Esse videozinho aí, eu vou deixar ele disponível para vocês também, tá, moçada? Para vocês aprofundarem isso aí, se preparando ali para a gente depois fazer as nossas aulas práticas. Isso tudo é preparação para a gente fazer depois as nossas práticas. Então, aí a gente viu de patela, vimos o de ligamento cruzado, que é esse aqui, e aí tem outro videozinho de ligamento cruzado aqui, ó, antes e depois da cirurgia. Esse aqui é antes. Gente, vocês não fazem ideia. O professor tá pedindo, o vídeo tá indo, não sei o que, eu tô falando sim, não. Meu áudio tá desligado. Ao nível da pessoa. Tem alguém que não está conseguindo escutar? Não, é que eu mandei uma mensagem no grupo que eu tava te respondendo e eu acho que o Carlos escutou e o microfone dele tava ligado. Tá. Eu acho que foi isso mesmo, porque... Eu acho que o vídeo saindo. Pior que era isso. Não. E eu fui me tocar que eu tava respondendo pra ti com o meu microfone desligado. Daí, então, não deu nada. Daí eu mandei no grupo que eu fui uma tonga. E o Carlos estava escutando isso agora. Tá. Se alguém não estiver escutando alguma coisa, continua falando ali. Vai, bota no chat ali, porque às vezes eu não sei, moçada. Vamos ver outro aqui de pré e pós-cirúrgico de ligamento cruzado. Esse aqui é antes da cirurgia. Tá bem? Para você sentir a crepitação direitinho. Tá? E esse aqui é pós-cirurgia. Viu, para mim a tela tá preta, professor, não tá aparecendo. Vamos ver se é assim, vamos ver de novo. Pra mim também. Vamos ver se assim vocês conseguem enxergar. Tá bem? Para você sentir Ainda tá preto. a crepitação direitinho. Tá? Continua preta ou conseguiram ver esse videozinho? Continua preto.
Aí agora me digam se vocês estão vendo o PowerPoint aí. Sim. Sim. Tá. Vê se vai... Agora sim. Acreditação direitinho. Conseguiram ver o vídeo? Sim. Tá. Esse foi antes da cirurgia e esse é depois da cirurgia. Esse é do ligamento cruzado, né, professor? Isso, esse é de ruptura do ligamento cruzado, que é esse teste aqui, que também tinha sido mostrado nesse vídeo aqui, ó. Que esse aí é um deles, ligamento cruzado rompido, que é esse teste aqui, ó. Fazer isso aqui. E ali tem os videozinhos, então, antes e depois da cirurgia. Então, esse é o teste de gaveta. Fazer isso aqui é fazer o teste de gaveta. Tá, professor, mas e quanto é que eu sei que pode movimentar aqui, ó, num animal normal? Quanto que ele pode movimentar? Qual que é a única forma de nós saber, moçada? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que conhecer um normal para saber quando tá normal. Pois é, na prática. Moçada, assim, ó, não tem como não fazer sem fazer com a experiência, né? Tu vai pegando a experiência com o tempo, aí tu vai pegando, vai fazendo, vai mexendo em normais e vai indo, vai evoluindo e vai vendo o que que é. Mas tem que fazer nos normais. Faz em casa aí, pega o de vocês e vê o que que é um normal. Isso tem que fazer, tem que ir mexendo, senão tu não vai saber o que que é o alterado. Aqui tem um outro testezinho que é também para ver ruptura de ligamento cruzado. É um teste chamado de compressão tibial. O que a gente faz? Nós flexionamos a articulação do tarso aqui, ó. Então, isso aqui vai empurrar para cá. E se a tíbia avançar muito para cá, quer dizer também que ele tem ruptura de ligamento cruzado. Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó, esse avanço aqui não pode acontecer. Tá vendo o dedo mexendo aqui? Viu, professor? O animal sente muita dor ou não? Sente. Isso aqui, esse teste aqui, ó, esse teste aqui tem que ser com o animal sedado ou até anestesiado para fechar o diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado. Esse aqui, não. A patela, tu não precisa sedar nem anestesiar o animal. Agora, esse aqui, sim. Esse aqui, o animal precisa estar sedado ou anestesiado. Aqui é já antes da cirurgia, né? O animal também está anestesiado, então foi feito o teste antes da cirurgia, e aqui, pós-cirurgia, ainda está anestesiado. Aqui é outro animal também, e aqui o animal também está sedado para fazer esse teste. Esse aqui não dói tanto, moçada. Esse aqui até dá para fazer, o de compressão tibial, até dá para fazer sem anestesia. Agora, esse aqui de gaveta, não. O teste de gaveta precisa anestesia. O teste de compressão tibial, que é esse aqui, ele não necessariamente precisa anestesia. Então, aí movimenta aqui, ó, e esse avanço da tíbia aqui é o que diz que está com o ligamento cruzado rompido. E aí, moçada? Professor, eu queria perguntar um negócio. Tá me escutando? Pode falar. Tá. O meu gato, que tu mostrou lá dos desvios ortostáticos, sim. O meu gato, ele tem as patinhas de trás um pouco viradas para fora. Eu não sei se é muito normal, porque meus outros gatos não são tanto assim. Eu poderia te mandar uma foto, alguma coisa? Claro. Que idade ele tem? Ele vai fazer 4. 4? Ah, tá. Sim, aí tu faz assim, ó, tu filma ele caminhando e tira umas fotos
e depois a gente pode até, eu olho, depois a gente pode até ver em aula também, para mostrar para os colegas também, a gente vê. Mas aí Esse é meio difícil. Por quê? Ele é o capeta com os outros. Não, tu filma, eu digo a gente pode ver os filmes e as fotos e a gente tá, conversar, sim. Uhum. entendeu? Mas aí tem que filmar ele também. Eu até fiz um videozinho já. Ele caminha bem com as patas, tipo, bem juntinhas, assim. Aí tu pega ele de trás, assim, caminhando de ladinho, e aí tira umas fotinhos também, o que tu conseguir. Beleza. Moçada, que acharam? Muito pesado? Tranquilo, professor. Nós vamos... Eu coloquei para vocês uma atividadezinha, né, que vocês já entregaram, a do caso clínico, né? Daí, eu vou colocar outra para vocês também, para ir mantendo vocês ativos, tá? E aí eu vou colocar outra para vocês, é do videozinho que eu já coloquei no Connect. Eu coloquei um vídeo no Connect, que é um exame, e aí, desse videozinho que já está lá no Connect, eu vou enviar para vocês agora a tarefa que vocês vão fazer sobre esse vídeo que eu coloquei. E aí vai ficar para a semana que vem também, esse aí. Aí, vocês vão acompanhando, moçada, o Connect, que é fundamental, para a gente ir se mantendo conversando. E aí, ali no grupo do WhatsApp também, qualquer coisa que vocês tenham, assim, de mais urgente, coloquem lá, que aí é coisa que precisa, assim, não está aparecendo também no Moodle lá e tal, vai me falando com mais rapidez e a gente vai conversando. Dúvidas, moçada? Dúvidas aí para a gente encerrar? A recuperação da cirurgia ali do ligamento, ela é rápida? Porque eu fiquei na dúvida porque ele fica, né, mexendo bastante depois da cirurgia, assim. Sim, essa cirurgia de ruptura de ligamento cruzado aqui, moçada, hoje é a da cirurgia, uma das que mais se faz, assim, na rotina, e hoje se faz umas coisas muito modernas, assim, chamada de TPLO, e é uma cirurgia bem complicada, é uma cirurgia bem, assim, complexa, mas o resultado dela é muito bom. Então, é uma cirurgia que dá resultado, e no outro dia, no dia seguinte, o animal já está bem, é bem interessante, assim, a recuperação. E aí, claro, você está fazendo analgésico, né? Tá, mas ali quando ele recém fez a cirurgia, no pós-cirurgia que ele já mexeu, é tranquilo fazer isso ou pode ser, tipo... Sim, porque aqui é o seguinte, né? Tu tem que fazer alguma coisa e se garantir, né? Isso aqui é uma coisa que tu tem que estar consciente de que tu fez a coisa legal. E tem que fazer esse teste. Porque se tu não sabe se resolveu o problema. Pois é, porque, tipo, não pode fazer uma coisa, digamos assim, rápida, daí tu vai mexer ali e já complica de novo, né? Não, porque aqui essas técnicas, elas usam implantes e fica fixo. Não pode, com essa movimentação aí, ter algum problema. Se nessa movimentação pós-cirúrgica ter algum problema, é porque ficou alguma coisa meio complicada na cirurgia. Pois é, foi isso a minha dúvida. Isso aqui, inclusive, tem que fazer, por quê? Para ver se eliminou o movimento de gaveta, né? Ele precisa ter eliminado esse movimento de gaveta aqui. Que é o objetivo da cirurgia. Viu, professor? O ligamento, ele é suturado com fio de sutura ou como é que é feito? Não, boa pergunta. Esse ligamento aqui, ó, para ruptura de ligamento cruzado, tem várias técnicas. Várias. E aí, uma delas é recompor ele. Utilizar um fio de sutura para substituir ele. Tem técnicas que usam a fascialata, que é um tecido que está aqui em cima e aí passa no caminho dele. Tem técnicas com parafuso. Tem um monte de técnicas de forma de fazer. Mas suturar ele só onde ele rompeu, não.
a tentativa é substituir ele, né? Fazer uma substituição, e tem tecidos prontos já. Tem implantes prontos, como se fosse o ligamento cruzado. Então, é uma cirurgia que tem hoje muitas alternativas para se fazer. Beleza, professor. O que mais, moçada? Professor, o uso dessas escadinhas que a gente pode comprar, tipo, para pôr no sofá, na cama, previne bastante, diminui bastante o número de fraturas? Assim, ó, a escadinha ela tem uma indicação principal para animais que têm problema de coluna. Então animais que têm possibilidade de ter problema de coluna, que nem o salsichinha, o teckel, ele é muito bom ter essa questão aí de evitar impacto, porque o problema é o impacto. Mas fora essa questão da coluna no salsichinha, não é muito comum se utilizar para evitar fratura. Ela se utiliza para evitar hérnia de disco, né? Então, que é no dacho. Fora isso, eu acredito que não é muito efetivo, não. O que mais? Bom, moçada, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm que usar bastante também o Connect lá para mandar mensagem para nós, para ficar lá registrado e tal. Então, vão perguntando, tá? Não deixem. Vocês podem perguntar para o Sandro também, mas as coisas mais da rotina nossa aqui, perguntem para mim primeiro, que se eu não resolver, daí vocês conversam com o Sandro, porque daí às vezes eu consigo já, tá faltando um material lá, eu já posto, ou, professor, como é que ficou aquela avaliação e tal? Aí eu já explico e tal. Então, vão perguntando, tá? Vão perguntando que a gente vai se entendendo aí. Beleza? Então, moçada, dá um ok aí no chat, e aí se despedimos, e aí nos encontramos na próxima aula. Fechado?